você abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Leremos a partir do verso 11. Amém? Quem está feliz hoje que está na casa do Senhor? Muito bom, né, gente? Glória a Deus por isso. Que o Senhor continue nos abençoando, que ótimas notícias venham até nós e que possamos ver a recuperação da saúde das pessoas, e logo em breve, todos juntos celebrando ao Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Queridos, como nós desejávamos que este dia chegasse, o dia que nós retornaríamos de certa maneira à casa do nosso pai. É certo que durante estes meses que estivemos ausentes, você na sua casa acompanhou o culto online, você na sua casa fez a sua celebração, fez o seu culto doméstico, mas eu tenho certeza que, assim como eu acredito, você também crê nisso, que este lugar, que esta comunhão, ela é insubstituível. Existe algo que acontece nesse lugar e neste ajuntamento que dificilmente teremos na nossa casa, acomodados na nossa casa. O calor da comunhão da igreja é algo indispensável, é algo importante demais. É tão importante que estamos aferindo a temperatura de quem entra aqui, para saber se está quente mesmo. E é interessante, gente, que vocês não sabem dessa história, mas nós encomendamos já há bastante tempo atrás esse termômetro digital que estão solicitando, e essa semana chegou o termômetro. Nós fizemos um pedido, chegou, não somente para a nossa igreja, fizemos um pedido em conjunto, várias igrejas batistas fizeram, e chegou o termômetro. Mas quando chegou o termômetro, vimos que tinha alguma coisa diferente no termômetro. Era termômetro para medir temperatura de carro. Não era esse que precisávamos. Termômetro de carro bom é que temperatura? 70 graus? 70 a 90 graus. Já pensou, irmãos? Esse culto seria um culto de fogo. Seria um culto de fogo se cada um que entrasse aqui entrasse com 70 graus. Mas nós não queremos só 70, queremos muito mais deste calor, desta unção, da presença do Pai entre nós. Irmãos, o Senhor deseja que você esteja ardendo de amor pela sua presença. O Senhor deseja que você entre aqui febril de paixão pelas almas que se perdem, pelas pessoas que estão sofrendo. Tenho certeza que este é o desejo do nosso Deus. Irmãos, durante esse tempo, durante este isolamento, eu fui muito trabalhado no meu coração pelo Espírito Santo, no sentido de que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer comunicar à igreja. Acredito que em todas as mensagens que eu preguei online, em cada live,
em cada celebração que eu tive a oportunidade de comunicar algo a você, estava embutido um pouquinho desta minha convicção, de que precisamos estar atentos. Deus está chamando a sua atenção, Deus está chamando a atenção do seu povo, através dessa luta, através desse sofrimento todo. O Senhor conclama a sua igreja para estar atento àquilo que Ele quer comunicar. E por que, pastor, você acredita nisso? Eu acredito, irmãos, porque eu não tenho nenhuma dúvida que tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Você acredita nisso? Tudo que Deus faz tem um propósito. Provérbios capítulo 16, versículo 4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, de uma maneira incrível, extraordinária, inexplicável, Deus tem um propósito para esta pandemia global. Deus tem um propósito para tudo que está acontecendo. Pastor, mas como assim? O senhor vai me dizer então que essa loucura que está acontecendo no mundo, Deus tem um propósito nisso? Estou dizendo exatamente isso, que Deus tem um propósito. Isso não foge ao propósito de Deus, porque cremos em um Deus soberano, amém? Cremos em um Deus soberano, cremos em um Deus que continua agindo e que nada foge ao seu controle. Mas ainda tem uma segunda coisa para dizer para você sobre esse propósito que Deus tem no meio dessa pandemia. Esse propósito é um propósito de paz e não de mal. Esse propósito que Deus tem, que se você me perguntar, eu não vou saber explicar, porque não consigo chegar à mente de Deus, é um propósito que tem como finalidade abençoar a nossa vida. A Bíblia diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Irmãos, e aqui então nós temos uma questão muito importante, que eu gostaria que você atentasse. Eu creio que Deus está comunicando algo à igreja neste tempo, nada é por acaso. No entanto, nós temos à nossa frente, temos um perigo iminente, irmãos. Venho aqui nessa oportunidade chamar a sua atenção para um grave perigo que temos à nossa frente. E você me diria: pastor, já sei qual é o perigo, é a nuvem de gafanhotos. Não, já sei então qual é o perigo, é a nuvem de poeira que vem do deserto do Saara. Não, já sei qual é o perigo, é o ciclone que se abateu sobre o sul do Brasil. Não, já sei qual é o perigo, pastor, é uma grave crise econômica. Não, porque você pode perceber que temos muitos problemas à frente. Os sinais estão assim, gritando aos nossos ouvidos, e quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Não, o grande perigo que está nos rondando, e que peço a Deus que não atinja a nossa igreja, muito embora eu tenha as minhas dúvidas, até para a nossa igreja, é o perigo que eu estou denominando da síndrome do amigo do velório. A síndrome do amigo do velório. Tem um texto na Bíblia, lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, que fala assim: é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque na casa onde há luto você para refletir sobre a sua vida, e os vivos devem levar isso a sério. Quem está vivo deve levar isso a sério. Então o texto de Eclesiastes diz: é melhor você estar na casa onde tem um luto do que na casa onde há festa, porque na casa onde há luto você para refletir sobre a brevidade da vida, sobre como a vida é frágil, e você deve considerar isso. E o que eu pude perceber acerca dessa ideia da síndrome do amigo do velório? Eu vou tentar explicar para você. O amigo do velório é aquela pessoa que fica ao lado do caixão. O amigo falecido está no caixão, o amigo vivo está em pé ao lado, e ele fala assim: gente, tão jovem,
tão jovem já se foi. Vendo o meu amigo aqui morto, eu fico pensando como a vida é breve. Eu preciso amar os meus filhos, eu preciso amar mais a minha família, eu preciso encontrar mais tempo para minha família, eu preciso redefinir as prioridades da minha vida. E ele fala isso ao lado do caixão com muita contrição, mas saindo dali, ele se esquece de tudo aquilo que havia considerado e volta para repetir os mesmos erros do seu passado, os mesmos velhos hábitos de sempre. É muito fácil chegar ao convencimento, é muito mais fácil chegar ao convencimento do que a mudança de comportamento. Você entende isso? O que eu quero dizer com isso, gente? Que cai no esquecimento, cai na irrelevância. 1 milhão de pessoas infectadas, mais de 60 mil mortos. Pastor, nós não vamos esquecer disso. Ano que vem de conversa, para você ver como nós somos. Não quero dizer com isso, gente, que a vida não deva continuar, mas eu afirmo que não pode ser mais a mesma. Afirmo que nós precisamos aprender algo com tudo que estamos vivendo, alguma lição, algum aprendizado, passar por tudo que nós estamos passando, gente, chegar do outro lado vivo. Você tem noção do privilégio que você tem? Você tem noção de como que você é abençoado? Chegar do outro lado dessa pandemia com vida e não redefinir nada na sua trajetória de vida, para mim é um grande desperdício. Você precisa aprender alguma coisa, alguma lição. E eu andei pensando muito nesse texto de Lucas 15, porque normalmente nós o avaliamos a partir da perspectiva do amor do pai, que recebe, que acolhe o filho, aquele pai que está de braços abertos, que recebe com o mesmo status de filho, aquele filho rebelde, que foi e desperdiçou a sua vida. Mas hoje eu queria propor uma análise um pouquinho diferente. No pouquinho tempo que me resta, eu quero junto com você pensar sobre a perspectiva do filho. O que foi necessário, o que foi indispensável que esse filho avaliasse para que de fato pudesse retornar à casa do pai? Hoje, nós aqui, você que está aqui, está retornando à casa do pai. Como você volta? Como você chega aqui nesse lugar? Essa é a consideração que eu queria que você parasse para pensar. E o primeiro detalhe que me chamou a atenção nesse texto é o versículo 17. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode consultar. O versículo 17, ele fala assim: depois que o filho foi, depois que o filho desperdiçou tudo, depois que o filho estava numa situação terrível, em uma situação grave, depois que a sua vida estava ameaçada, que a sua sobrevivência estava por um fio, diz a palavra no versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida em abundância e eu aqui passando necessidade? Mas primeiro, caindo em si. Para voltar para a casa do pai, você precisa cair em si. Para voltar para a casa do pai, você precisa cair em si. Mas pastor, o que é cair em si? Eu vou tentar explicar de maneira analógica. Cair em si significa que ele estava numa posição mais alta. Só pode cair quem está em pé, quem está numa posição elevada para cair. A própria palavra lá em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12 diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Só cai quem está em pé, só cai quem está em uma posição elevada. E veja bem onde eu quero chegar. Cair em si é um ato de alguém que está muito elevado nas suas próprias convicções. É alguém que está muito elevado na sua própria opinião, nos seus próprios valores, que vive a sua vida como se suas vontades, seus desejos,
sua perspectiva fosse a mais absoluta verdade da vida. Uma pessoa que pensa assim, está muito elevada em si mesmo. Meus queridos, vejam o que foi necessário acontecer para Deus te mostrar que tudo que você acha indispensável à vida é simplesmente irrelevante. Olha o que precisou acontecer para você mudar. Olha o que precisou acontecer para mudar. Ele parou o mundo, gente. Não foi o Brasil, não foi a Itália. Deus parou o mundo inteiro para mostrar para você que as suas prioridades estão invertidas. Afinal de contas, os nossos verbetes principais antes de março era: não tem tempo, tem que trabalhar, não posso brincar com os meus filhos, não tenho tempo para sentar ao lado deles e ensinar a matéria da escola, não é minha responsabilidade, não vou visitar os meus velhinhos, depois eu faço isso. E agora você quer e não pode. Veja como ele parou tudo para mostrar a você que existe uma maneira mais saudável e mais inteligente de se viver. Não quero dizer aqui que você precisa abandonar o seu trabalho, abandonar as suas obrigações, mas que precisamos ter equilíbrio, precisamos ter temperança, precisamos ter sabedoria naquilo que nós fazemos, precisamos mudar, e mudar sim, para olharmos para aquilo que é realmente valioso em nossa vida, aquilo que realmente tem significado. Não tem lógica você viver, gente, tudo que nós vivemos e depois esquecer de tudo e voltar para as mesmas rotinas destrutivas que você tinha no passado. Passar por essa situação é ter aprendizados, é você olhar para aquilo que é realmente importante para você e guardar no seu coração, não deixar que a passagem do tempo leve-o ao esquecimento. Ouvi uma história muito interessante sobre a construção do Taj Mahal. Acho que você já ouviu esse termo. O Taj Mahal é uma construção linda que tem, e ela foi uma construção feita, uma das maravilhas do mundo, e é uma construção feita por um imperador, a sua esposa, a rainha, que morreu muito jovem. E ele, tão apaixonado, mandou construir aquele monumento gigantesco, todo em mármore branco. Foi construída aquela estrutura gigantesca, obrigado. E é interessante que foi uma obra tão imponente, tão grandiosa, que levou muitos anos, e foi construindo. O próprio imperador que havia encomendado a obra morreu, não viu a obra pronta, e continuaram fazendo. Outro sucessor continuou a obra, e os operários que lançaram os fundamentos daquela obra foram trocados por outras pessoas, e passou o tempo, e muitos anos depois, quando terminaram a obra, terminaram aquela construção, eles entraram lá dentro, e gente, agora vamos arrumar tudo aqui para poder inaugurar. E quando eles entraram, eles viram uma caixa grande, lá no fundo daquela construção. Se alguém esqueceu uma caixa aí cheia de osso, vamos tirar isso daqui, vamos jogar fora, porque esse prédio é muito bonito para isso. E pegaram os ossos da princesa, da rainha, que foi toda a motivação para a construção daquele mausoléu, e jogaram fora. Por quê? Porque o tempo passou, esqueceu-se do propósito pelo qual havia sido construído aquilo. Irmão, Deus está convidando você a uma maturidade, a construir algo novo na sua vida, que nasce a partir de uma fatalidade, de algo muito ruim, que nós não gostaríamos de passar, mas estamos passando. Isso deve levar você a construir algo que permaneça com propósito para o seu futuro. Para tanto, você precisa cair em si, precisa perceber a oportunidade que Deus está lhe dando. Mas o versículo 18 e 19 também declara assim: então eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Veja que interessante, mesmo após ele ter caído em si, mesmo após ele ter recobrado a sua consciência,
ele argumenta consigo mesmo: eu me porei, eu voltarei, eu lhe direi. E eu pergunto para você, quando ele diz, eu me porei a caminho, ele já tinha ido? Quando ele diz, eu voltarei, ele já tinha voltado? Quando ele disse, eu lhe direi, ele já tinha dito? Não. Ele havia decidido, mas não havia feito, porque existe uma distância muito grande entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Existe uma distância monumental entre aquilo que nós afirmamos verbalmente e aquilo que de fato se transforma em uma atitude prática e concreta. No entanto, toda atitude nasce primeiro de uma decisão. Meus irmãos, eu creio de todo o meu coração que tudo que acontece nesse tempo do fim, queria que você guardasse essa palavrinha no teu coração, porque para mim é tempo do fim, é para levar você a uma decisão, é para sacudir você, que tem andado tão estático, tão paralisado, é para balançar as suas estruturas, e fazer você tomar uma decisão enquanto tem tempo. Decisão é você no seu íntimo, se convencendo de qual caminho deve tomar na sua vida, qual redirecionamento é necessário, e saber o que precisa ser feito. No capítulo 24 de Josué, desafio você a ler esse texto na sua casa. O capítulo 24 de Josué, desde o versículo 1 até o finalzinho do capítulo, é uma sucessão de narrativas, de problemas, de lutas que o povo de Israel enfrentou ao entrar na terra de Canaã. Enfrentamos os heveus, os ferezeus, os gergazeus, e aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, um monte de problema, mas um monte de vitória também, porque o Senhor estava com ele. E lá no final do texto, Josué, depois de uma sucessão de problemas, de livramentos, ele fala assim: olha, se hoje não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje, decidam hoje a quem vocês querem servir, se aos vossos deuses que os acompanharam desde a terra do Egito, ou ao Senhor, ao Deus de Israel. E ele diz assim: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué entende que toda a sucessão histórica, que o que acontecia na sua vida, problemas, lutas, vitórias, fracassos, levava ele e levava o povo a um momento decisório, a tomar uma decisão. No meu entendimento, irmãos, tudo que vem acontecendo nestes dias é o desdobramento da história, dos planos de Deus, chamando você, convidando: meu filho, vem, decide logo. Olha, a porta vai fechar, a oportunidade vai acabar, a trombeta vai tocar, é o tempo de você decidir agora. Rápido, para de enrolar, para de embromar, pare de procrastinar. Vai acabar a oportunidade. Eu creio, irmãos, que Deus está dando a você que está aqui, creio que Deus está dando a você que está me acompanhando pela celebração online, uma oportunidade para tomar uma decisão. Não é em vão, não é à toa que o profeta Joel, ao revelar acerca do dia do Senhor, ele fala assim: multidões e multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Vale na Bíblia é uma analogia, é um símbolo de um momento de grande luta. O monte é um símbolo de um momento de encontro com Deus, mas o vale é luta. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nós estamos andando por ele agora. O vale é o lugar ideal para que você tome a decisão. E na narrativa do profeta Joel, faça isso. Momentos de decisão serão momentos que irão antecipar, preceder o dia do Senhor. Deus está convidando você, meu filho, minha filha, tome uma decisão logo.
Está na hora de você decidir. Está na hora de você decidir. E na parte final do versículo 20 fala assim: e a seguir levantou-se e foi para o seu pai. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. O que definiu toda a trajetória e toda a história do filho pródigo foi o fato dele ter caído em si. Sim, caído em si, bacana. O fato de ele ter decidir, quero voltar para a casa do meu pai. Mas olha, eu garanto para você, se ele não tivesse levantado e ido para a casa do pai, a história seria completamente diferente. Por quê? Porque para voltar para a casa do pai, você tem que tomar atitude, tem que cair em si, tem que tomar decisão e tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Todo sofrimento, toda tribulação que o filho pródigo passou, levou a uma tomada de atitude. Ele se levantou e foi para a casa do seu pai. Tudo que ele passou o levou a esse momento. Uma atitude que poderia mudar toda a sua vida. E não sei se você concorda comigo, mas às vezes uma pequena atitude que nós tomamos muda tudo na nossa vida. Uma pequena atitude, na hora certa, pode mudar, pode redefinir toda a nossa história. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, mas não ficou nisso. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele não somente amou, mas ele tomou uma atitude em concordância com esse amor. Ele se posicionou. Tudo que acontece na nossa vida nos leva a uma tomada de atitude. E eu queria perguntar para você: que atitude você precisa tomar agora? Que atitude você precisa tomar neste dia? Que atitude o Espírito Santo de Deus já tem incomodado o teu coração? Deus já tem falado com você, e você tem deixado o tempo passar, e você falou assim: mas depois eu vejo isso. E agora, quem sabe você esteja dizendo: depois que passar isso tudo, pastor, você pode ter certeza que eu estarei me comprometendo com a igreja, eu serei batizado, eu entregarei minha vida a Cristo. Depois que isso tudo passar, pastor, que as coisas acalmarem, pode contar comigo aí nas ações sociais da igreja. Irmão, você precisa cair em si, tomar uma decisão e uma atitude hoje, agora, porque temos entendido que não sabemos absolutamente nada sobre o dia de amanhã. E eu queria convidar você nessa hora a fechar os seus olhos, e que você nessa hora pergunte ao Senhor, aí no teu coração: Senhor Jesus, que tipo de atitude o Senhor quer da minha vida? Onde eu estou falhando contigo? Existe algo na minha vida que eu tenho deixado para depois? Existe algo na minha relação com o Senhor que eu tenho postergado? Existe algo na minha relação com o Senhor ou com a tua igreja que eu tenho procrastinado, deixado para amanhã? Eu quero voltar à casa do Pai, mas não apenas a este espaço físico. Eu quero voltar para os braços do meu Pai. Eu quero ter experiência com Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter uma vida útil, uma vida que abençoe outras vidas. Eu quero que a minha passagem por essa terra, do meu nascimento à minha morte, seja um tempo frutífero, um tempo útil, em que vivi os meus dias, não somente para mim, mas para abençoar vidas. Querido, não sei o que o Espírito Santo está tocando em seu coração nessa hora, mas se nessa oportunidade você está convencido de que precisa tomar algumas atitudes, não amanhã, mas para hoje, para agora, eu quero desafiar você, enquanto nós louvamos ao Senhor, se coloque de pé no seu lugar, e você com o seu pai, não é você com o pastor,
não é você com a igreja, você com o seu Pai que te vê aí no teu coração. Ele o abençoará, Ele confirmará a sua decisão. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, coloque de pé no seu lugar. Se você hoje quer declarar: pastor, eu já aceitei, mas quero ser batizado agora, levante no seu lugar. Você que está na igreja, é batizado, mas andou muito frio espiritualmente, e você quer dizer: pastor, eu quero voltar para a casa do Pai, mas eu quero voltar como um filho que se lança nos braços do Pai, apaixonado por Deus. Eu quero ter o meu coração quente de amor pelas almas, eu quero servir pessoas, quero me envolver em ministério da igreja, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, não posso mais continuar vivendo a minha vida só para mim. Eu quero convidar você também a se colocar de pé no seu lugar, não precisa falar absolutamente nada, é você com o Senhor.